Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em Química, pra, da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química pela modalidade EAD da UFRN. A aula de hoje, os mapas conceituais e sua aprendizagem de conceitos, ela é uma continuação da aula 3, tá? E aí ela está no nosso material que está disponível lá na página do Moodle. Então vamos lá. É uma aula que, como eu disse, complementar a aula 3. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco da ideia de uma continuidade ou de estratégias, desculpa aqui, de estratégias para a aprendizagem de conceitos, tá? Dentro da teoria da aprendizagem significativa, da perspectiva de Ausubel. E aí vai discutir algumas estratégias para esse aspecto. E aí, a partir dessa teoria de David Ausubel, novo aqui em 91, ele propõe alguns mapas conceituais como sendo uma estratégia simples, né? Só que seria uma poderosa ajuda para os estudantes aprenderem a organizar quais seriam os materiais de aprendizagem e as relações que teriam entre esses conceitos, né? Entre essas proposições, né? De uma forma que seria dentro da perspectiva seja do mecanismo de diferenciação progressiva ou de reconciliação integradora, aonde essas relações seriam não arbitrárias entre os conceitos. Então, nessa aula, a gente, fazendo esse panorama geral, a gente vai abordar a definição do que é um mapa conceitual, né, como é que é o seu processo de elaboração, quais são os elementos e as características principais que nós temos no mapa conceitual, e vamos destacar no final da aula algumas condições ou características necessárias para a construção dos mapas, né? Algumas sugestões, né? Comentários que a gente vai fazer sobre isso. Então, os objetivos da aula serão explicar os mapas conceituais como representação na estrutura conceitual dos conteúdos, considerando a teoria da aprendizagem significativa, e planejar atividades de ensino para a construção de mapas conceituais. Deixa eu tirar de novo aqui o meu rosto, para não atrapalhar muito a leitura de vocês. Então, aqui eu trago uma foto, né, só para a gente poder lembrar um pouco, assim, só para poder conhecer, né, quem foi Joseph Novak, que vem tentando organizar, né, o título do nosso material, inclusive na nossa aula, é questionar o que seriam esses mapas conceituais, né? Então, eles seriam considerados como uma ferramenta, pelo Novak, uma ferramenta cognitiva, né? Em linhas gerais, assim, a gente vai pensar esses mapas como representação gráfica, né? E aí ele tem diferentes finalidades, né? Ele pode tanto servir como uma estratégia, tanto como um instrumento ou como recurso para aprendizagem significativa. Então, ele tanto pode ajudar ao professor como ao aluno. Então, são instrumentos, né? Ele pode ajudar ao professor por exemplo, a identificar quais são as ideias prévias, né, ou ainda se o estudante conseguiu organizar hierarquicamente ou não esses conceitos. Ele é um esquema visual, né, e ele vai apresentar e mostrar quais são essas relações que tem entre esses diferentes conceitos. E aí também ajuda ao aluno expressar, né, como é que ele está compreendendo as relações entre os conceitos que estão ali envolvidos. Então, tanto o Novak, né, como o Bob Govin, eles passam então a trabalhar com esses mapas conceituais. O Bob vem trabalhar com o V de Govin, né, que eu acho que talvez a gente possa colocar em algum material para vocês olharem como material extra na nossa disciplina lá, né? Então, eles vêm colocando que, então, nessa ideia das três frentes, né, como estratégia, método, recurso, né, que seria o papel do tipo de material que a gente está utilizando, né, como estratégia, o mapa conceitual, então, ele vai ajudar tanto os estudantes a aprenderem,
né, o seu próprio processo metacognitivo de aprender, né, saber como é que ele está aprendendo, aos professores para organizar os materiais para aprendizagem, por exemplo, eu quero trabalhar toda uma unidade. Então, quando eu vou organizar toda uma unidade, eu preparo, enquanto professora, eu preparo um mapa conceitual daquela unidade antes de iniciar as aulas, né, daquela unidade, para que o aluno possa, né, ver como é que eu estou organizando. Então, ele acaba sendo uma estratégia de organização dessa sequência de atividades, por exemplo. É considerado também como um método, porque vai ajudar tanto os estudantes como os professores a perceber, né, a identificar qual é o significado daqueles materiais que eu estou utilizando, né, então, os conceitos, né, os organizadores prévios e tudo mais. Também pode ser considerado como recurso, porque ajuda os estudantes a expressar, né, as relações daqueles significados, né, na forma de proposições. Então, pode até ser considerado, por exemplo, um recurso avaliativo, né, que eu posso pedir que os alunos, ao final de uma determinada unidade, eles possam elaborar um mapa conceitual e eu vou vendo se a relação entre os conceitos estão ocorrendo mesmo, né. Então, o Bob Govin, ele vai deixar isso bem claro, né, a diferença que seria do uso como ferramenta ou método para o aluno, né, onde ele vai apontar, né, as suas estruturas cognitivas, né, ele vai expressar qual é o significado que ele está tendo para aquele conceito que ele está trabalhando. O professor, tanto para poder apresentar um mapa geral, né, de como é que eu vou organizar, mas também como uma forma de fazer o acompanhamento dessa relação dos conteúdos, relação lógica dos conteúdos. E um outro aspecto também é que vai trabalhar as linguagens, diferentes linguagens, né, a gráfica, a oral e a escrita. Né? Oral por quê? Porque é muito importante que ao final não que seja obrigatório, tá? Mas é que é interessante, o professor pode considerar ao final do aluno elaborar o seu mapa conceitual, né, sobre determinado conteúdo que foi trabalhado ali, ele pode, por exemplo, em grupo, renegociar o seu mapa conceitual com outro colega e fazer um novo mapa conceitual a partir dessa discussão, ou ainda apresentar oralmente, né, como é que ele construiu aquele mapa, quais são as relações que ele tem. Né? Então, conforme ele vai comunicando, né, ele vai expressando na forma de linguagem oral, também essa nova estrutura cognitiva vai se reorganizando, né? Então, essa é uma das propostas que, que o Govin traz ali. Deixa eu voltar aqui com o meu rosto para vocês. Bom, e aí, quais seriam as características dos mapas conceituais, né? Lembrando aí, já que eu estou me baseando na teoria da aprendizagem significativa, então eu tenho aqueles conceitos, né, os conceitos inclusores, tenho os novos conceitos que eu quero abordar e a relação entre esses conceitos, porque a teoria da aprendizagem significativa é relacionada à aprendizagem de conceitos, eu tenho a proposição, né, que é aquela frase que vai relacionar os dois conceitos, e elas são relacionadas por meio de palavras de enlace. Então, beleza. Então, assim, isso aí foi o que a gente conversou na última aula. Além dessas características, né, o mapa conceitual, ele também precisa ter a hierarquização, a seleção e um impacto visual. Né? Então, a hierarquização é quando os conceitos eles estão dispostos de ordem de importância, então eles vão sendo inclusivos. Eu vou trabalhando naquela ideia da subordinação conceitual. Lembra dos dois mecanismos, né, da aprendizagem significativa? Então, eu posso hierarquizar, né, nesse sentido, né, mostrando se ele vem numa subordinação coordenada ou se ele vai, né, no sentido inverso, né, para esse tipo de trabalho, né, de apresentação. Né? Então, um conceito ele só aparece uma vez e ele pode indicar
o conceito derivado, né, então aí nesse caso, para ser um conceito derivado, ele pode ser utilizado na forma de setas, né, linhas com setas, com uma setinha para onde é que ele vai aquela derivação. A seleção, a outra característica, é a síntese ou o resumo que tem a parte mais importante ou aquela mais significativa da mensagem, né, que é o tema, o que seja ele, né, de um tema ou de um texto, né, que é aquela proposição mais crua, né. Então veja aqui, mapa é um recurso de representação. Então aqui eu tenho, né, 2 conceitos e eu tenho uma palavra de enlace que vai formando esse tipo de ligação. Eu coloco aqui as palavras de enlace nesse formato e as caixinhas seriam aquelas nas quais eu tenho os meus 2 conceitos, né. O impacto visual é essa representação visual, no qual os conceitos e as suas relações, elas são apresentadas de uma forma bem simples, né. Um recurso para apresentação de uma estrutura de proposições. Então eu tenho aqui uma outra frase que ela vai sendo hierarquizada a partir, né, da ideia do mapa. Então, essa daí assim, é uma ideia bem simples, né? Você poder mostrar essas relações de uma forma bem simples. Ah, de novo, deixa eu tirar aqui para poder não atrapalhar vocês. Vamos lá. E aí, quais são as sugestões, ou encaminhamentos, ou orientações para a construção do mapa conceitual? Então, a gente viu que o primeiro ponto é a gente poder selecionar quais são os conceitos chaves. Esses conceitos chaves, eles podem vir de um organizador prévio. Esse organizador prévio, ele pode ser de um texto, ele pode vir de uma unidade, né, ele pode vir dentro de uma disciplina, da disciplina como um todo, sei lá, de fisicoquímica que eu quero apresentar. Então, eu tenho que selecionar quais são os conceitos chaves. Depois eu vou selecionar os conceitos por ordem de inclusão. Então eu tenho que saber qual é o meu núcleo conceitual, aquele é mais amplo, né? E depois eu vou seguir aquela ideia do mecanismo de diferenciação progressiva. Quando chega ao final, eu posso voltar a generalizar o que é específico, os conceitos específicos, por meio da reconciliação integradora. A gente está com um exemplo aqui, né? Então, os conceitos-chave são esses: misturas homogêneas e heterogêneas, misturas homogêneas gasosas, misturas homogêneas líquidas e misturas homogêneas sólidas. Esses são os conceitos, né? Então, eu venho como a parte da inclusão. O meu conceito inclusor mais amplo é mistura, e o meu conceito mais que vai, como é que se diz, especificando, né, uma mistura homogênea sólida, né? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês da solução aquosa de cloreto de sódio, de sulfato de cobre e de permanganato que a gente viu na última aula? Então, esse seria uma forma da gente poder seguir aquela atividade que foi feita, aquele experimento seria um organizador prévio, né, era uma unidade que a gente estava trabalhando, e eu posso, ao final, pedir, se os alunos tiverem compreendido, né, aquela atividade, eu posso pedir que eles elaborem um mapa conceitual e eu consigo, esse mapa tanto ajuda o aluno a ele organizar cognitivamente quais são os conceitos, mas também me ajuda a perceber, né, quais são as relações que ele consegue, o que ele conseguiu realmente compreender, né, se ele comete algum erro ali, coisas desse gênero, né. E aí, a outra dica é essas relações entre os conceitos, elas vêm por meio de linhas e retas, tá? E às vezes por meio de seta, quando eu vou mostrar aquela subordinação. Também um outro aspecto a ser considerado na construção dos mapas é explicitar essas relações dos conceitos, né? Então, essas palavras de enlace, elas vêm mostrando essa relação. Então, a mistura, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Atribuir significados aos conceitos e as conexões entre esses conceitos, percebendo de que essas proposições, elas são unidades de sentido. Então, misturas homogêneas podem ser misturas homogêneas do tipo líquidas, né?
estabelecer as relações horizontais e verticais, né? Na hora que eu vejo e venho num sentido horizontal, é quando eu tenho a mesma relação, né? A mesma hierarquia. Então, misturas homogêneas é algo mais amplo, mas quando eu vejo os tipos de misturas homogêneas, né, elas estão no mesmo patamar, né, no mesmo horizonte. Analisar o impacto visual do mapa fazendo essas correções necessárias. Isso é muito importante, porque o mapa ele nunca está pronto. Conforme você vai ampliando as discussões e fazendo novas relações, ele vai cada vez mais exigindo, requerendo novos comentários, novas sugestões, tá? E aí a gente tem algumas dicas, né, para elaboração do mapa conceitual, né? Vamos supor que você tenha um texto, né, que eu queira trabalhar, o meu organizador prévio para a atividade da aprendizagem significativa seja um texto, né? Então, eu vou ler o texto, eu vou identificar quais são as palavras que estão, que me expressam as ideias principais, ou então quais são as palavras-chave, né? É importante que eu, na hora que eu for elaborar, eu não considere muitas informações, mas assim, aquela capacidade de síntese que seriam as mais importantes. Sublinhar no meu texto quais são as palavras identificadas, né? De uma forma que elas não faltem ou então não excedam nomes ou substantivos comuns ou termos técnicos ou científicos no meu mapa. Identificar qual que é o termo geral e escrevê-lo na parte superior do mapa conceitual, que é a partir dele, né, o meu conceito inclusor, que é o que vai ser abordado, né, eu vou colocar ele dentro de um círculo, um elipse dentro do meu mapa conceitual, só para dar aquele destaque, porque é uma representação visual. Identificar quais são os subtemas ou os conceitos menos gerais que estão dentro desse meu texto, por exemplo, né? E eu vou escrevê-los num segundo nível, porque é exatamente da ideia da diferenciação progressiva. Também colocá-los em um círculo ou um elipse, para poder deixar demarcado que é a relação entre um conceito mais amplo e um conceito mais específico, de um segundo nível. Identificar as conexões entre o meu tema geral e os subtemas, né? E aí eu vou usar aquelas linhas e setas, né? E dentro dessa perspectiva eu vou tentando escrever quais seriam as palavras de enlace que vão dar sentido a essa lógica das conexões, tá? Então, lá no nosso material a gente traz um exemplo. Lá, na verdade, a gente traz dois exemplos, né? Dois textos. O texto 1, que é a água poluída, né? Então, nessa atividade 2, a gente pede que siga exatamente esses passos aqui que a gente está comentando, né? Ler o texto, identificar as palavras-chave, né? Então, tentar identificar todos esses elementos para que vocês possam tentar propor, né, uma atividade para ensinar os alunos a construir um mapa conceitual. E aí, você vai vivenciar, nessa atividade é o que a gente está propondo, vivenciar a construção de um mapa conceitual a partir dos textos, ou seja, você vai fazer passo a passo o que a gente pediu, e aí esses elementos é o que você vai considerar para poder ensinar os alunos a construir um mapa conceitual. E aí, por fim, eu acho que esse é o nosso último slide, ele vem, na nossa aula, a gente vem trazendo quais são as vantagens, né, que a gente tem do uso de mapas conceituais, né, como é que ele pode ser útil, né, lembra que ele é uma ferramenta, né, e aí essa ferramenta, ela vai depender também das características da teoria da aprendizagem significativa. Lembrando que nem todo conceito ele é potencialmente significativo, que depende também da disposição dos estudantes, né? Então, assim, aquelas limitações a gente conversou na aula passada. Mas quando eu penso em utilidade do mapa conceitual, eu consigo destacar dois aspectos, quer dizer, é uma ferramenta que tanto ajuda os professores como os estudantes. No caso dos estudantes, ela vai ajudar, né? Ela é útil, né? Para favorecer a compreensão do estudante dos novos conceitos, o ajuda, né, ou pode ajudar na organização do conteúdo conceitual, né, dessas relações, dessa integração do conteúdo e do desenvolvimento da capacidade do uso de diferentes linguagens, porque ele pode
elaborar o mapa, né, ele tem que pegar vamos supor, né, eu pego o texto, a partir do texto eu vou elaborar um mapa, esse mapa na minha atividade eu posso pedir que ele é uma representação visual gráfica, ele pode negociar com os outros alunos, ou que aí ele vai ter que apresentar para os outros colegas no grupo, ou então apresentar na sala para o professor, né? Então a gente tem 3 linguagens aí diferentes que estão sendo desenvolvidas no estudante. No caso do professor, vai ajudar a gente a compreender como é que os alunos estão compreendendo aquela relação entre os conceitos, né? Que é o processo de aprendizagem, vai me ajudar a compreender isso, né? Tem uma potencialidade de facilitar o ensino, porque eu consigo organizar, né, visualmente, por exemplo, tudo que eu quero abordar para o meu aluno essas relações, né? Me dá também uma imagem mais geral, né, de como esses conteúdos são integrados. Eles não são em caixinhas separadas, apesar visualmente ele está nas caixinhas, mas me mostra que há uma relação entre eles. Ajuda a visualizar essa relação entre esses conceitos, porque é uma ferramenta visual, né? E ajuda também a gente a avaliar os nossos conteúdos, né? Então, era isso que eu tinha para a aula de hoje, para conversar com vocês, e eu espero que a gente possa nos ver nas próximas atividades.